Bioanálise de solo, a BioAS, né, a famosa BioAS. Semana passada eu gravei um vídeo aqui para vocês no YouTube, né, onde que eu expliquei um pouco sobre essa novidade, sobre o que é, assim, de forma superficial, a bioanálise. E muita gente comentou embaixo, é só você voltar nesse vídeo lá que você vai lá ver os comentários, pedindo para que eu falasse um pouco mais sobre para quem que serve, um pouco do básico ali, de como que vai ser a interpretação da bioanálise, certo? Então eu resolvi fazer mais um vídeo, esse aqui é um vídeo mais uma vez sem edição, sem nada, apenas liguei a câmera aqui e a gente vai bater esse papo, né? Então é um vídeo que vale a pena você ir acompanhando aqui a linha de raciocínio para que você entenda, certo? Eu vou trazer para vocês, tanto para você que é produtor rural, né, e talvez tenha a possibilidade já aí na sua região de fazer uma bioanálise, né, para você entender se serve isso daqui para você, em que momento, quanto para você que é profissional, técnico, agrônomo, estudante, profissional de agrárias de forma geral, que talvez aqui realmente tenha uma oportunidade, dependendo da região que você está, né, para você estar trabalhando aqui também, ok? Lógico que eu não vou conseguir trazer para vocês aqui um laudo, interpretar, porque eu preciso de uma aula muito mais extensa para fazer isso. Por falar em aula extensa, eu gravei agora essa semana um módulo exclusivo que vai estar disponível tanto no CEPRAC, para os alunos aqui do CEPRAC, né, que é o nosso curso de fertilidade dos solos e nutrição de plantas, como também para os assinantes da Agricoline vai ter lá um conteúdo específico sobre bioanálise, onde eu pego desde o básico até as interpretações de laudo e o que você faz pós-interpretação, tá? Então, você que tem interesse em se aprofundar mais, vale a pena talvez, né, você dar uma procuradinha lá na plataforma que vai estar disponível para vocês, possivelmente a partir da próxima semana, né? Hoje é dia 29 de novembro, né? Já está em edição esse material, deve estar sendo disponibilizado para vocês agora início de dezembro, tá bom? Beleza, agora vamos lá, antes disso vamos entender se isso aqui serve para você, se não serve, tá bom? Olha só, a bioanálise ela foi lançada em 2020, né, em julho de 2020, eu separei alguns tópicos aqui para vocês aqui no meu computador, tá? Só para que eu consiga trazer as informações que você precisa. Hoje já está disponível aí em mais de 40 laboratórios no Brasil. Né? Ainda não se espalhou muito, por quê? Porque como que vai funcionar? Como que funciona, na verdade? A própria Embrapa, ela traz para a gente os valores de referência calibrado para cada tipo de cultura, certo? Hoje a gente tem poucas culturas que já estão calibradas. Grãos, tá tranquilo, a gente já tem bastante informação, né? Principalmente quando a gente pega algumas regiões específicas, né? Principalmente do bioma do Cerrado e também no Paraná. Então a gente já tem algumas culturas que já estão bem calibradas. A tendência é que até 2024 a gente tenha já para café, pastagem, eucalipto, talvez algumas hortaliças, e aos poucos a Embrapa vai trazendo essa calibração, tá? Para que a gente possa utilizar como referência. Porque a bioanálise, a gente utiliza os valores de referência. A própria Embrapa ela disponibiliza um programinha onde que vai sendo jogado essas informações e a gente é exposto para a gente um laudo e nesse laudo, então, a gente identifica alguns parâmetros importantes. Tá? Então, é preciso verificar se para a cultura que você trabalha, ela, né, já tem as informações disponíveis, certo? De forma geral, não tem muito mistério para ser utilizado. Se tem um laboratório na sua região, você pode procurar esse laboratório, né, que preste esse serviço. A amostragem de solo, ela é feita quase da mesma forma que a gente vai fazer a análise química. Então, por exemplo, na análise química e física, normalmente a gente faz de 0 a 20, em alguns momentos de 20 a 40, mas principalmente a análise de rotina é 0 a 20 centímetros. Só que na bioanálise a gente vai trabalhar de 0 a 10 centímetros, que é o espaço no solo onde a gente vai ter a maior intensidade. Tá? E aí que entra um ponto importante. Intensidade de quê? A bioanálise, ela é a gente analisa aqui duas enzimas específicas. Uma enzima do ciclo do carbono, certo? Que é a beta-glicosidase. E outra enzima do ciclo do enxofre, né? Que é a arilsulfatase. Normalmente a gente traz um apelido para essa, para ficar mais fácil, né? Essa enzima do ciclo do carbono a gente vai chamar de beta e a do ciclo do enxofre de sulfatase. É interessante, né? Porque eu fiz uma formação com a Embrapa há pouco tempo atrás agora sobre bioanálise e lá a gente estava utilizando o apelido aril, né? E não sulfatase.
Mas tá bom, é só para a gente poder entender. Então, a intensidade dessas duas enzimas, ela vai trazer para a gente uma dinâmica de como que está esse solo. Normalmente, ela vai ser, normalmente não, é assim, né? Ela vai ser quantificada de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, quer dizer que tem uma intensidade maior, quer dizer que o solo está mais saudável nesse ponto. Quanto mais próximo de 0, pior. Certo? É basicamente isso. Não precisa ficar preso a esses detalhes agora. A gente precisa apenas entender como isso daqui vai funcionar. Quando que eu faço essa amostragem? Você vai fazer no mesmo momento que você faz a análise química, certo? O processo, ele é basicamente o mesmo, tá? E aí que entra um ponto importante, porque a partir dessas informações, a partir dessa amostragem de 0 a 10 centímetros, que vai ser enviado para a bioanálise, a gente vai juntar as informações das enzimas, dessas enzimas, que vai ser a parte biológica, com a análise química. Então, a análise química e biológica, agora elas vão ser integradas na bioanálise. E é aqui que entra o que a Embrapa chama de FERT-Bio, né, que é o IQS FERT-Bio. IQS significa Índice de Qualidade do Solo, tá bom? FERT-Bio. Então, agora aqui entra o ponto principal que eu quero que você preste muita atenção. Essas enzimas, então, né, a análise dessas enzimas no solo vão verificar a parte biológica e os resultados da parte química, a própria parte química. E aí nós vamos dividir, vamos analisar 3 fatores, tá? Esse aqui é o ponto mais importante de uma bioanálise de solo. Quais são esses 3 fatores? O primeiro fator é o fator ciclar nutrientes. Quem é que vai fazer isso? Essas enzimas. Então, nós vamos analisar a intensidade dessas enzimas no solo, na análise, né? No solo, e ela vai ser o fator vai ser o fator ciclar, beleza? Feito das enzimas. Depois nós temos 2 outros fatores que a gente vai analisar, o fator armazenar nutrientes e o fator suprir nutrientes. O fator armazenar nutrientes, ele vem das informações de matéria orgânica e CTC, por exemplo, que a gente verifica onde? Na análise química. E o terceiro fator, que é o fator suprir nutrientes, são realmente os valores exatos de acidez, de potássio, cálcio, magnésio, a própria saturação por base, enxofre, entre outros. Então, essa tecnologia FERT-Bio, a IQS FERT-Bio, vai analisar esses 3 fatores. O fator ciclar nutrientes, que é feito pelas enzimas, o fator armazenar nutrientes, matéria orgânica e CTC, e o fator suprir nutrientes, que são realmente os parâmetros nutricionais, certo? E a partir dessas informações, a gente vai conseguir chegar a um resultado, tá? E é aqui que fica bem legal o negócio, tá? É aqui que fica bem legal. Então, veja, 3 fatores. Então, a gente vai pegar lá o primeiro, né, que é o fator ciclar nutrientes. Então, ele vai quantificar de 0 a 1. Se ele estiver mais próximo de 1, quer dizer que vai estar muito bom, né? Vai estar bom. Se ele estiver mais próximo de 0, quer dizer que ele vai ruim. Então, por exemplo, está lá 0,20, então quer dizer que está muito baixo. 0,40, então quer dizer que está baixo. De 0,40 a 0,60, quer dizer que está médio. 0,60 a 0,80, aí quer dizer que está alto. De 0,81 até 1, então quer dizer que está muito alto. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Então, ele vai quantificar esses 3 fatores de 0 a 1. Inclusive, para ficar ainda mais fácil, o próprio sistema da Embrapa vai utilizar uma coloração. Então, por exemplo, quando ele está mais próximo de 0, vai ficando mais vermelho, né, a corzinha lá da interpretação. Quando vai ficando mais próximo de 1, vai ficando mais verde. Não precisa ficar preso a esses detalhes aqui que a gente não está interpretando nada, só para que você entenda. E aí que entra o ponto mais interessante. Então, ele vai quantificar de 0 a 1 os 3 fatores. E aí que a gente começa a interpretar. Porque, veja bem, são 3 pontos. As enzimas, né, que é o fator de ciclagem, armazenamento, que é basicamente a matéria orgânica, e o suprir. Só que o suprir, a gente não precisa ficar ligado nele agora. Por que é o suprir? Sei lá, o nível de fósforo está baixo, então ele vai estar um pouquinho mais avermelho. Só que o fósforo está baixo, é só a gente ir lá e colocar fósforo, pronto, está resolvido. Só que a parte de matéria orgânica e enzimas não, porque ela envolve uma série de fatores relacionados à saúde do solo. E é isso daqui, de fato, que a gente precisa interpretar.
E agora eu vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem, né? Para não ficar tão complexo assim. Vamos colocar como fator 1 o fator enzimas. Vamos colocar como fator 2 o fator matéria orgânica. Tá? Se você pegar, né, lá na sua análise de solo e o fator 1, enzimas, e o fator 2, que é matéria orgânica, estiver alto, quer dizer que esse solo está saudável. Se o fator 1 e o fator 2 estiver baixo, né, ou seja, enzimas baixas, matéria orgânica baixa, quer dizer então que o solo está doente. Né? Eles usam essa expressão saudável e doente para ficar mais fácil, né? Precisa agir urgentemente nesse solo, com matéria orgânica, palhada, um monte de coisa que a gente pode falar aqui em um outro momento. E aqui que entram dois aspectos que eu acho mais interessante, duas condições que a gente jamais iria conseguir identificar pela análise química. Por exemplo, vamos supor que você pegou uma análise e a parte de enzimas está baixa, mas a matéria orgânica está alta. Normalmente, nesses casos, você vai até ter bons teores de nutrientes ali. Só que esse solo ele está adoecendo, ele está ficando ruim, mas o produtor ele jamais vai conseguir perceber. Por quê? Porque quando ele pega a análise química, vai estar aparentemente tudo bom. Né? Por quê? Porque ele está fazendo adubação química periódica, tá? Então aparentemente está bom, só que não está bom. E é nesses casos, especificamente, onde acontecem aqueles casos onde a gente faz adubação, faz tudo certinho, a planta não consegue responder. Por quê? Porque o fator enzimas, o fator ciclagem de nutrientes está ruim. Só que a gente não conseguiria identificar apenas com a análise química, porque a análise química não traz esses parâmetros para a gente. Isso aqui é muito interessante. Inclusive no curso lá no Sebrae que eu pego uma análise que eu mostro isso claramente, real, uma análise real, um laudo real, de um produtor onde que o fator ciclagem estava muito baixo e o fator matéria orgânica e suprimento estava alto, ou seja, a análise química estava tudo perfeito. Só que esse parâmetro escondido ali na parte biológica estava fazendo com que o solo dele não respondesse à adubação. Isso daqui é fantástico. É nesse ponto que a bioanálise ela realmente traz para a gente parâmetros muito importantes. Uma outra coisa que pode estar acontecendo também, assim, outra situação, é quando a parte de enzimas está alta e a parte de matéria orgânica e suprimento está baixa. Ou seja, a análise química está baixa, né? Vamos colocar análise química, você entendeu, né? De forma bem superficial aqui, não é de forma literal. E a parte de enzimas, a parte biológica, a parte de ciclagem estava alta. Nesses casos específicos, o solo dele está melhorando, está em recuperação, só que o produtor ainda não percebe. Ele está fazendo um manejo bem feito, de palhada, matéria orgânica, fazendo adubação, só que o solo ainda não está respondendo. Só que com essa análise a gente consegue identificar que, olha, não está respondendo agora, mas possivelmente em breve ele vai começar a responder. Então continua. Entende? Então são situações em que a bioanálise traz para a gente informações específicas da parte das enzimas, de ciclagem de nutrientes, que a gente não consegue identificar na parte química. E é isso daqui que eu considero o mais importante de tudo. Entende? São informações que ficavam ocultas e que agora a gente consegue identificar. Bom, o vídeo está ficando um pouco longo, eu não vou, né, me alongar muito, porque eu precisaria que talvez em outro momento eu traga um laudo para vocês aqui, né, mas eu quis apenas mostrar para vocês a importância e como que isso daqui funciona na prática. Tá? Você que tem na sua região aí algum laboratório que faça bioanálise, que as culturas já estejam calibradas, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena, procura um profissional para poder te orientar. Você que está aí, talvez tenha algum contato com a Embrapa, Cerrados principalmente, né? E que queira fazer alguma formação sobre bioanálise, não precisa nem procurar a gente não, porque procure a Embrapa aí, procure ver se tem uma formação próxima, vale a pena, né? Porque acredito fortemente que essa tecnologia ela é um diferencial muito grande, é uma tecnologia brasileira, né? Tecnologia brasileira, ou seja, que a gente conseguiu implementar aqui na nossa, que estamos implementando aqui nas nossas regiões, certo? Ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo, tá? Já utilizou a bioanálise? Já sabe como funciona? Quais foram isso? Como que foi a sua experiência? Comenta aqui, é muito importante, a galera olha muito esses comentários, até para a gente poder ir se aproximando, certo? E vai lembrar que se você quer estudar junto com a gente, tem um link aqui embaixo. Você pode assinar a plataforma, pode também escolher um curso individual, pode escolher o Seprac, por exemplo, e ter acesso a esse módulo específico. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima.